Bom dia! Hoje nós estamos abrindo a primeira live assim de cara limpa. Isso é muito bom. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês, com essa nova cara, ou melhor, com a minha cara, para a gente poder dividir conhecimento, para a gente poder dividir experiência e poder estar impactando as vidas que a gente merece. Agradecendo aqui a todos vocês que são meus seguidores e que chegaram aí junto com os 100 mil, não seguidores, mas vidas que eu estou impactando. E isso é muito importante. Então, nessa primeira live que eu estou de cara limpa, sem a barba, eu vou falar sobre o cigarro, né? E falar de um lugar de quem já fumou, de quem já foi um fumante. E hoje, né, com o que eu aprendi, com o que eu estudei e vendo muitas pessoas passando por essa situação, eu desenvolvi um programa antitabagismo, que é o programa antitabagismo 5M, que é o meu método que a gente utiliza e que a gente impacta vidas, a gente salva vidas com isso. Então, eu vou falar sobre cigarro e eu vou falar de um lugar de quem já fumou. E quem já fumou, não muito, mas fumou o bastante para poder deixar o cigarro de lado. E como deixar o cigarro de lado? Nossa, eu vi muitas pessoas morrendo por conta de cigarro. Eu trabalhei no Instituto Oncológico durante um bom tempo e eu vi pessoas fumantes já com traqueostomia por conta do câncer de boca, de pulmão, de laringe, câncer tomando tudo. E mesmo assim, eu vi essas pessoas pegarem um cigarro e colocar aqui na válvula e fumar pela válvula. Tamanho o vício disso. E isso foi me impactando, isso foi acertando os pontos. E eu fumava, mas tinha muita história para a gente continuar fumando. O cigarro não mata, o cigarro mata. E quando a gente vê, o cigarro, ele matou muita coisa em você. Ele substituiu muita coisa em você. E é por isso que você continua fumando. Para poder suprir, para poder tapar um buraco. E muitas pessoas querem parar de fumar simplesmente largando o cigarro. Ou simplesmente deixando de usar a nicotina do cigarro através do cigarro. Mas você continua na dependência química da nicotina. E aí você vai substituir isso por adesivo, por chiclete, por implante, várias formas de você deixar ir baixando o nível de nicotina e com a sua força de vontade, com a sua questão sistêmica, familiar, o incentivo das pessoas, você deixa o cigarro. Mas no primeiro revés emocional que você tem, você volta a fumar. E novamente, falando de quem já fez isso, passou anos sem fumar. E depois, com um revés, eu voltei a fumar. Então, o que faz você fumar? É o vício da nicotina ou tem um padrão emocional envolvido nisso? Então, eu vivi isso. Eu vivi esse vício do cigarro, tanto da nicotina quanto das questões emocionais. E avaliando, estudando, me debruçando sobre isso, eu falei assim, eu vou me dedicar a criar um programa antitabagismo para poder orientar as pessoas, uma forma de você definitivamente deixar o cigarro, mas compreender, tomar consciência do que te faz fumar. Porque não é uma coisa só, são muitas coisas que fazem você fumar. Então, se você que está aí me assistindo,
Você que entrou aí, conhece quem fuma, isso é fácil de achar. Entenda, né? São muitas questões emocionais que estão envolvidas. Então você tem muitos tipos de fumantes. O que inicia o vício, porque quando você começa a fumar, não, é muito ruim. O cigarro ele é muito ruim. Mas você quer tanto um amigo, você quer tanto um companheiro, você quer tanto se livrar daquela emoção, daquela tristeza, daquele medo, daquela raiva, daquela falta de prazer na vida. Quando você está preocupado demais, eu preciso de um cigarrinho para dar uma relaxada. Então você tem basicamente 5 tipos de fumante. Mas um fumante tem vários tipos. Você fuma de várias formas. Mas a preocupação em parar de fumar, na maioria das vezes, é deixar só o vício da nicotina. Mas será que é só isso? Não, não é só isso. Existe uma coisa por trás dessa nicotina. Não é só o vício do cigarro. É o hábito de fumar. Uma das coisas que é mais... O vício do cigarro, da nicotina, relativamente é fácil de você deixar. Em 3, 4 dias, seu nível de nicotina baixou, porque o que te faz fumar de nicotina é o seguinte: caiu o nível de nicotina no sangue, você tem vontade de fumar. O corpo fala assim, eu quero essa emoção, eu quero sentir isso, eu quero ter esse prazer. E é um prazer que você acha que está consumindo, é ele que está consumindo você. Você acha que você usa o cigarro? Não, o cigarro que usa você. É ele que te corrói, que te come. Mas ele só não conta o tamanho do prejuízo que ele te dá. Então, parar do vício do cigarro é relativamente fácil. Muitas pessoas com força de vontade, com resiliência, com vontade, com determinação, com constância, não fumam. Mas quando a situação emocional vem forte, vem pesado, você corre de novo para o cigarro. E aí é o buraco emocional que está falando. E aí você bota a nicotina e isso faz a ligação de você com o cigarro e com o hábito de fumar. Pois bem, você é uma pessoa tenaz, você é uma pessoa emocionalmente forte, determinada, parou de fumar. Aí veio o hábito de fumar. Muitas vezes é aí que você precisa de compreender o que está acontecendo. Porque você está trabalhando, você parou de fumar recentemente e você olha em volta e procura, ué, cadê o cigarro? Você bate a mão no bolso assim, cadê o cigarro? Cadê o isqueiro? Você nem está fumando mais, mas você tem o hábito de fumar. Quem é que está te chamando nessa hora para o cigarro? É uma emoção que você não identificou. Ou são emoções que você não identificou. Porque uma emoção provoca a outra, que provoca a outra, e vai girando isso e vai criando um emaranhado. Para você poder identificar essas emoções, a gente precisa de fazer perguntas corretas, observar certas coisas, porque aonde isso pega você é na sua fraqueza, é na sua deficiência, é aonde você está vazio e que o cigarro preenche, que o hábito de fumar preenche, que aquele disparo no seu sistema nervoso te preenche. E é isso que vai prendendo você. O cigarro preenche vazios em você. E dentro do método 5M, método antitabagismo 5M, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos utilizar fitoterapia. Mas nenhuma planta com nicotina. Porque senão você só troca de vício. Você
Deixa o vício da nicotina que vem através do cigarro. Troca ele através do adesivo, através do chiclete e tudo bem. Você resolveu isso. Mas o adesivo, o chiclete não vai preencher o seu vazio emocional que era preenchido pelo cigarro. Então a exclusividade do método 5M, antitabagismo, não é só você parar com o vício da nicotina, o vício do cigarro. É você compreender o que sustenta esse hábito de você fumar. É você compreender quais as emoções que estão envolvidas nisso, tomar consciência das suas emoções que te conduzem ao cigarro. Quantos dos fumantes não está nem com vontade de fumar? Não tem nem a vontade física de fumar, mas acende um cigarro, faz uma fumaça, põe ele no cinzeiro. Ele queima ali sozinho, mas você está respirando a fumaça, as pessoas que estão em volta de você estão respirando essa fumaça, estão sendo impactados pelo cigarro, pela nicotina. Então, é aí que você precisa de compreender. Aonde está esse vazio? Porque você precisa de tratar o cigarro, o vício do cigarro, o hábito do cigarro, de maneira integral. Você tem que tratar ele fisicamente, que é a nicotina. Você tem que tratar ele emocionalmente, que é o que te leva a fumar, as emoções que você não tomou consciência e que te conduzem a acender o cigarro. Você precisa de dar atenção a isso energeticamente, porque o cigarro consome você. Quanto mais você fica dependente do cigarro, da nicotina, é muito mais fácil de você se afastar da espiritualidade. Quanto mais você está ligado ao cigarro, usando o cigarro, mais você impacta o seu sistema familiar, o seu sistema social. Então, o seu sistema, com a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, eles são impactados pelo cigarro. O cigarro tira você deles, ou dificulta que você realmente conviva bem com eles. Então, parar de fumar não é simplesmente você deixar o vício da nicotina. É você tomar consciência de todo o impacto que o cigarro traz na sua vida, como já trouxe na minha. E você tomar consciência do que leva você a fumar, do que leva você a acender o cigarro mesmo sem vontade. Aí vai fazer diferença. Aí você não vai tratar só um vício. Aí você vai estar tratando você. Aí você vai tratar você. Aí você vai ter amor próprio. Porque cá entre nós, quem fuma não tem amor próprio. Porque sabe, lá no fundo, sabe que está se matando. Sabe que está se matando. E não tem essa necessidade. É para você tomar consciência do que está te matando. Do que você não está resolvendo, que está corroendo você. Que o cigarro está ali representando, tapando aquele buraco mentirosamente. E para você se ver livre disso, não é você agindo só na química, só no físico. Você tem que tomar consciência emocional, você tem que cuidar do seu energético, você tem que cuidar do seu espiritual. Quantas vezes o espiritual, a religião não favorece isso, mas você agarrado ao cigarro, você tem uma certa distância disso. Até porque o cigarro te conduz para outro tipo de ambiente. Você parar de fumar, você está cuidando das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, do seu ambiente sistêmico, familiar, social. Porque isso impacta as pessoas. É o fumante passivo? Então, um método
que vai agir em todos esses sentidos, no físico, no emocional, no energético, no espiritual e no sistêmico. Esse é o método 5M, que nessa situação vai estar sendo usado para o antitabagismo. Assim como o método 5M serve para muitas outras coisas, muitos outros problemas, muitas outras doenças. Porque uma doença, ela tem uma função. Uma dor tem uma função. Chamar a sua atenção para você. Chamar a atenção para o seu amor próprio. Para você poder se cuidar. Para você tirar uma barba e poder se ver de verdade. Para que as pessoas possam olhar para você de verdade. E ver seu sorriso, ver sua cara. E ver suas emoções. Mas falando do cigarro, o que você faz quando vai fumar hoje em dia? Você sai do ambiente que você está, vai lá e fuma e volta, achando que o que você deixou lá ficou lá. Não, você levou lá para dentro. Você levou o cheiro, você levou a informação. E o que você perdeu saindo de lá? Quais foram as experiências que você perdeu naquele período que você rapidamente foi lá fumar? Do que você se afastou? Então, é compreender o cigarro e compreender, junto com isso, uma série de outros problemas que você tem, que o cigarro contribui para isso, que o cigarro contribui para tudo que é mal da sua saúde. Ele contribui para a sua gastrite, ele contribui para piorar a sua pele, para estragar o seu sistema nervoso, ele contribui de maneira perniciosa para toda a sua saúde, para a sua saúde física, emocional, energética. Em tudo ele contribui negativamente. E você tem consciência de que ele é ruim, que é pernicioso e não consegue largar, porque você não identificou essas emoções. Assim como muitas pessoas têm doenças e vão cuidar só da doença. Não vão cuidar do emocional que causa essa doença. Não vão cuidar disso emocionalmente, que muitas vezes causa e sustenta essa doença. Então, o método 5M é um método que vai agir simultaneamente e sinergicamente em todos esses pilares da vida. No pilar físico, emocional, energético, espiritual e sistêmico. Isso tudo é interligado, isso conversa, um promove o outro, um controla o outro, e muitas vezes no que controla é ele que te trava. Às vezes nesse controle ele trava a sua progressão, ele trava o seu destravar, ele trava o seu propósito, ele trava você de evoluir, de crescer. E é só um cigarro. E é só uma pequena doença que você precisa de olhar de maneira integral. Por isso o método 5M, ele trata isso tudo de uma vez só, em conjunto e de maneira integrada, sinérgica. Um ajudando o outro, um regulando o outro. Isso é poderoso. E você pode olhar aí no mercado, ver se tem algum sistema que age em todos esses sentidos de maneira simultânea e sinérgica. Eu não vi ainda. Se você encontrar, manda para mim. Vai ser um prazer conhecer isso e aprender com isso. Então, é muito importante você avaliar isso. Se você tem vontade de parar de fumar, excelente, é o primeiro passo, ter vontade. Parar de fumar, trocando a forma com que você ingere a nicotina, não vai resolver o seu problema todo. Não. A gente sabe que não, porque tem a recidiva, volta. E aí você volta a fumar de novo. Fala, mas por que eu voltei a fumar?
Porque você deixou uma coisinha lá para trás que você não tratou. E no método 5M, anti-tabagismo, você vai ser conduzido a compreender isso. E muitas vezes você não toma consciência da emoção que te leva para o cigarro, porque você se desgastou tanto, que você não tem energia para identificar isso. As pessoas vêm e falam, a informação chega, mas você energeticamente está desgastado para poder tomar uma decisão de parar de fumar. De fazer realmente um tratamento para você parar de fumar. E parar de fumar não é só deixar o vício da nicotina. É compreender tudo que envolve isso. E no método 5M, você vai encontrar isso. O método 5M usa fitoterapia chinesa, usa mudança de comportamento, usa alimentação. Isso é muito importante. E isso também envolve uma questão social. Então, se você que está vendo essa live tem vontade de parar de fumar, quer parar de fumar, eu vou te orientar nesse caminho, eu vou te ajudar nesse caminho. Entre em contato aqui comigo, entra aqui no Instagram, entre em contato comigo no WhatsApp, no número, anota aí o número para você entrar, você que quer parar de fumar. 11 9 95 15 8242. Então deixa aqui no Instagram, a gente entra em contato comigo, busca aqui, encaminha essa live para quem você sabe que quer parar de fumar, para quem tem vontade, ou para quem está fumando e não está nem aí, mas encaminha isso, mostra isso para as pessoas, ouça, estou mandando. Estão aqui perguntando o GESPA facial. E para parar de beber também, olha, ajuda muito. Mas o vício da bebida muitas vezes está atrelado ao cigarro. É um reforçando o outro. Para poder parar de beber, também, tomada de consciência. Tudo aquilo que rouba a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu energético, ele vai contribuir. Então, se é para parar de fumar, entre em contato comigo e coloca assim, social. Escreve a palavra assim, social. E aí eu vou te orientar nesse sentido. As pessoas vão entrar aqui e aí eu vou fazer uma ação social, você vai ser atendido, vai ser orientado, e aí a gente conversa sobre isso. Como você vai parar de fumar? Como você vai adquirir uma vida nova? Então, os primeiros que entrarem em contato e colocar aí social, eu vou estar ajudando vocês. Isso é muito importante. Dona Mercedes, eu estou aqui fazendo mais uma live. A Jéssica Facial colocou, sou sua fã. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é um conforto, né? É um carinho na alma da gente poder contribuir com a saúde de vocês, levar mais saúde, levar consciência do que está acontecendo, para que vocês possam transformar a vida de vocês. Muito, muito obrigado a todos vocês que se somaram e fizeram esses 100 mil seguidores. E a intenção agora é diariamente estar aqui conversando com vocês sobre saúde, sobre felicidade, sobre processos de evolução, mudanças de comportamento, tomada de consciência.
E uma coisa eu posso dizer para vocês, muitas pessoas têm vontade, mas já se desgastaram tanto, que precisam realmente de uma ajuda energética. Precisam de um motor de arranque para você tomar a decisão. Porque tomar a decisão muitos tomam, mas você precisa de dar continuidade. E aí é a hora que o funil aperta. A hora de você dar continuidade, de você ter constância, regularidade. Isso é que vai ter que funcionar. Por isso, o método antitabagismo, ele contempla 3 meses. 3 meses de tratamento. Não é só uma consulta. São 3 meses de tratamento. Porque você precisa de regularidade. Tem que se desintoxicar da nicotina, não utilizando outras vias de você tomar nicotina. Não. Não é com chiclete, não é com adesivo de nicotina. Nada de nicotina. É com fitoterapia. A mesma fitoterapia que vai te afastar da nicotina, porque já vai suprir isso fisicamente, neurologicamente, sem nicotina, também vai te dar uma força para você tomar consciência física, emocional, energética, para dar continuidade, para ter constância, para que você se fortaleça física e emocionalmente e tome consciência disso tudo, resolva ou dê continuidade à resolução do seu problema físico, emocional, energético, espiritual, sistêmico, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, e dê continuidade a isso. Isso vai fazer você caminhar na vida. Isso vai fazer você progredir. Vai fazer você estourar. É constância. E constância exige de você força, resistência, resiliência, abertura emocional para interagir com as pessoas, para poder interagir com o social, para poder interagir com o seu sistema, com a sua família. Ah, eu quero prosperar. Como você vai prosperar se você está vazio, está deficiente, não tem consciência das questões emocionais que te mantêm presos a um vício, ao cigarro, à bebida, à pornografia, à fofoca, há tantas coisas que prendem a sua atenção ali. O que te prende a alguma coisa que é perniciosa, e você tem consciência que é perniciosa, mas você não consegue deixar, é porque existe um vazio emocional, energético, espiritual, sistêmico, está vazio, e você precisa de tomar consciência disso para preencher com outra coisa, e não com aquilo que te mantém preso a um vício. O método 5M, ele vai tratar exatamente esse vazio. É aí que a gente vai consultar você, fazer toda uma avaliação física, emocional, energética e vai prescrever o fitoterápico. Vai fazer você tomar consciência. E para aqueles que entrarem aí com a palavra social, a gente vai fazer uma ação social com isso. Tenho certeza que isso vai ajudar você e vai ajudar muita gente. Novamente, se você quer parar de fumar, se você conhece alguém que quer parar de fumar, ou você quer que uma pessoa pare de fumar, encaminhe essa live para ele. É possível você parar de fumar sem sofrimento, mas com consciência, com tomada de consciência. E aí, esse deixar o cigarro vai ser muito mais suave e tranquilo, porque você vai tomar consciência daquilo que estava
sendo roubado aquilo que você estava vazio. E aí você vai dar continuidade com isso por toda a sua vida. E isso vai impactar muitas pessoas, muitos lugares. Isso vai impactar todo o seu social, vai impactar toda a sua família, vai impactar a sua espiritualidade, a sua saúde física e emocional. Eu já fui fumante, eu sei, né? Aí, você é fumante? Muito bem. Que horas que você tem vontade de fumar? Que tipo de fumante que você é? Nossa, tô nervoso, vou fumar um cigarro. Esse é um tipo de fumante. O outro tá assim. Nossa, não sei o que eu faço. Fumar um cigarrinho. Não tenho nada para fazer, vou dar uma relaxada e vou fumar um cigarrinho. Já tem um outro tipo de fumante que é assim, tô preocupado, tem um monte de coisa acontecendo, aí eu acendo um cigarro. Tem um outro tipo de fumante que ele tá triste, acabrunhado, tá numa situação de tristeza, perdeu um ente querido, teve um prejuízo, alguma coisa que entristeceu, ele fuma. Tem um tipo de fumante que fuma porque tem medo. Tem medo. Ele tem medo de engordar, ele tem medo, aí ele fuma. Ele tem medo de não ser aceito naquele grupo social, ele passa a fumar. Ele tem medo de N situações que levam ele a fumar. E tem o fumante raivoso. Esse é terrível. Tá com raiva? Acende um cigarro. Então tem vários tipos de fumante. Então quando você começa a descobrir que tipo de fumante que você começou a conhecer o seu inimigo secreto. Aquele que te conduz para o cigarro, sem que você saiba, sem que você perceba. Então você que participou aí da live, você fuma? Que tipo de fumante você é? Leva para aquele que não assistiu a live, põe a live lá para ele assistir. Conta para ele, pergunta para ele, que tipo de fumante você é? Quando você estiver com uma pessoa e ela abrir a carteira para poder tirar um cigarro, pergunta para ela assim, senhora, eu estou deixando para vocês, para que você vai acender esse cigarro? O que esse cigarro vai preencher em você? Não, presta atenção, só faz a pergunta. Só põe a pergunta para a pessoa, para que ela tome consciência, você está fazendo isso aí para quê? Não é por quê. Porque ela fala, porque eu quero, porque eu fumo, porque eu gosto, porque qualquer coisa. Mas qual que é a intenção de você acender um cigarro? É só para matar a minha vontade de fumar. Tudo bem? Mas qual é a emoção que está ali? Qual é a emoção que está envolvida? Nada é por uma coisa só. Portanto, não pode ser tratada por um caminho só, por uma coisa só. Você tem pelo menos 5 caminhos para cuidar de um problema. E esses caminhos precisam de ser trilhados simultaneamente, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Aqui essa terapia que o senhor trabalha ajuda com o tratamento de hemangiomas. Hemangioma, aquele emaranhado de vasinhos ali que acontece, isso é uma situação mais profunda, entendeu? Isso é uma situação mais profunda, tem que avaliar isso. Existe um caminho para poder, talvez não resolver, mas fazer com que ele pare de crescer, para fazer com que ele murche e não incomode inervações ou outras áreas sensíveis que estão ali ao redor.
Tem possibilidade, precisamos de avaliar, né? Aqui a gente tem que dar uma olhada. Deixa eu ver como é que tá aqui, que eu fui falando. Ai, ai. Então é assim, gente. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá aberta as perguntas, viu, Gabriel? Né? O método 5M, ele consegue ajudar a orientar em todo tipo de doença, todos eles. Todos eles. Obviamente, tem muitas pessoas que precisam, que é imprescindível você fazer um tratamento da medicina tradicional ocidental, né? Nossa medicina aí, fantástica. Mas ela cuida de uma parte. Ela cuida de uma parte. As outras 4, ela não cuida. Então, quando eu cuido com o método 5M, quando eu trato com o método 5M, eu potencializo as ações da medicina ocidental. Eu ajudo a reduzir efeitos colaterais, efeitos indesejáveis, mas eu vou tratar emocionalmente, eu vou tratar energeticamente. Isso tem resultados espirituais e tem resultados sistêmicos na sua família, no seu trabalho. Então, quando você começa a ser tratado pelo método 5M, seja para parar de fumar, ou seja para cuidar de outro problema de saúde, você não vai abrir mão do que você cuida com a medicina tradicional, com a medicina ocidental. Definitivamente você continua tomando toda a sua medicação. O meu papel, o papel do método de cuidar, é de cuidar integralmente. Integralmente. E no caso do cigarro, existem plantas que tratam essa questão do vício da nicotina. E não é nicotina. Aí a gente vai ter que avaliar que tipo de fumante você é. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Entrem em contato comigo. Passem esse vídeo para as pessoas, né? Entrem aí para participarem dessa ação social contra o cigarro. Ai, ai. Gabriel, para você entre em contato comigo. Vou deixar aqui, vou falar de novo o WhatsApp. 11 9 95 15 8242. Entre em contato lá que a gente conversa. Nós estamos à disposição de vocês. Tá certo? Beijo, um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Abraço, gente. Tchau, tchau.